Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu podcast. Nós estamos agora no episódio 15. E eu sou Tatiane Monteiro, psicóloga, especialista em sexologia e perdas e luto. E hoje o nosso tema é muito interessante, porque eu quase não ouço falar nesse tema, tá, gente? Mas é um tema que eu vivenciei junto com essa pessoa, né? Que eu posso dizer com propriedade como isso mexeu como isso mexeu com as nossas vidas, na verdade, a vida de todo mundo da minha família também, né? Que é sobre um transplante, né? Uma nova chance, né? Então eu tô com a Kelly Monteiro. Ela é minha prima e ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, né, que eu começando já um podcast me dá vontade de chorar, mas enfim, eu já estou apresentando ela porque é algo, assim, muito impactante, eu queria muito compartilhar isso com vocês e eu falei com ela, Kelly, você topa fazer esse podcast? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que já fez um transplante e nunca ninguém falou sobre isso, né? Qual é o sentimento, né? O que está entrelaçado ali na questão emocional, né? Tudo que a gente carrega, a família toda carregou esse processo, né? E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer, né? E você falar um pouquinho da sua experiência. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando principalmente desse tema que é importantíssimo, né? E que muitas pessoas têm muito pouca, às vezes, informação. E também pela oportunidade que eu tive, né, de receber um órgão de um doador, né? Então, assim, falar sobre isso aqui, trazer esse tema é muito gratificante, né? Então, eu sou a Kelly, eu tenho 47 anos, trabalho e estudo na área de produção industrial, né? Moro aqui em Rio das Ostras e a minha vida era muito boa, ativa, eu tinha uma boa saúde, né? Até o momento que eu recebi a notícia impactante, né? Sim, uma foi. notícia que veio a transformar realmente minha vida, né? Em 2 momentos, né? Então, é isso. Então, gente, a Kelly fez um transplante, ela vai falar mais um pouquinho, mas ela fez um transplante de fígado, né? Ela passou para os exames rotineiros, né? Sim. E foi fazendo o exame de rotina. E o primeiro exame que ela fez do abdômen, o médico não entendeu nada, o que estava acontecendo no fígado dela. E vale ressaltar, tá, que ela é uma pessoa, assim, que não tem vícios, assim, em termos de bebida, né? Tem uma vida bem regrada, né, Kelly? Assim, tô falando porque ela é minha prima, eu posso falar com propriedade, tá, gente? Então, sempre teve uma vida muito regrada. Ela vai contar um pouquinho qual a experiência que ela teve nesse diagnóstico, né? Que nem alguns médicos estavam entendendo, né? O que estava acontecendo ali, né? No teu fígado, sim, né? É verdade. Tudo começou, eu lembro, assim, foi janeiro de 2025. Meu primeiro sintoma, assim, que eu identifiquei que tinha algo errado, né? Eu senti uma forte dor, né? Na barriga do lado direito, assim. E começou, eu estava no trabalho, né? Na minha rotina normal. E aquela dor foi, ao longo do dia, foi ficando maior, maior. E assim, eu pensei que fosse nada grave, algo, né? Uma dor, enfim. Tomei um Buscopan e fui levando durante o dia. À noite, essa dor ficou muito pior. Eu falei, bom, eu vou tomar um analgésico, vou dormir. Se eu amanhecer com dor, eu vou ter que procurar um médico. E foi assim, de manhã estava eu lá com a dor, né, forte. Aí eu fui numa emergência, no qual fiz uma tomografia, né, pelas características, o médico já imaginou que fosse algo do fígado. Fiz uma tomografia e o médico, então, olhou o exame, eu olhava para ele deu uma recostada e falei, bom, tem alguma coisa de errado realmente. Aí ele falou, olha, você sabia que você tem algo significativo no fígado? Eu falei, não sabia. Você nunca sentiu nada? Eu falei, não, nunca senti nada. E realmente eu nunca tinha sentido nada que me desse um alarme de algo errado, né? E então ele falou, você tem vários cistos no seu fígado.
né? E você vai ter que procurar um médico mais especializado em fígado, tá? Você vai no gastro, tá? Para poder você ter um atendimento adequado. E assim eu fiz, fui no gastro, né? E foi meio que difícil, porque eu tive que passar por vários médicos até eu realmente chegar a um médico que me desse um direcionamento real do que fazer, né? O primeiro médico identificou a doença, né? Ele falou, olha, você tem doença policística hepática, é uma doença rara e é uma doença genética, tá? Então, assim, não é algo atrelado a uma conduta de alimentação, nada disso, era uma condição genética. E realmente essa doença, ela não mostra muitos sintomas, né? Ela não... E às vezes só se ela ficar grave, né? E já era o meu caso e eu não sabia. Ela já estava grave, né? Num estágio já mais avançado, né? E ele, por exemplo, essa doença, ela é rara e ela comete de 1 a cada 100 pessoas. Caramba. Então, assim, é uma doença que realmente, né? É difícil. Ela, né? Muita gente não sabe lidar, né, com ela, até porque realmente no início da doença, que você nota, se você fizer um exame, você não tem o que fazer, você tem que acompanhar, né? Só que no meu caso, eu já estava com sintomas, né? Então eu tinha que ter né? Eu não aceitei para mim só acompanhar, porque eu já estava com dores, eu já estava com meu abdômen começando a inchar, né? Ao longo desse processo, falei, eu vou procurar um outro médico. E aí eu fui no segundo médico, fui no terceiro médico, foi até onde nós conversamos, né? Foi. Falei, eu não estou encontrando um médico que me dê uma direção melhor, eu não consigo entender que do jeito que eu estou, eu tenho que ficar aguardando mais 6 meses para fazer um novo exame, né? Eu pensei comigo, até que ponto eu vou precisar chegar, né? Para poder fazer alguma coisa, né? Na minha mente eu tinha que fazer alguma cirurgia, né? Não sei, algum tipo de correção daquilo, né? É o que eu queria, né? O que eu estava buscando. E aí você me ajudou muito nisso, porque ela logo deu, né, um médico também, me ajudou a procurar, e aí a gente encontrou, né, ela falou, poxa, tem um médico aqui, já até marquei, e foi comigo, foi uma grande parceira, né, dali a gente começou uma jornada juntas que foi importantíssima para mim, né, esse apoio, né, e aí fomos até que o médico realmente, ele falou, olha, o seu caso, ele já está num estágio em que merece uma verificação melhor com especialistas de um lugar que tem uma capacidade de cirurgia. Eles têm que avaliar isso melhor e ver se é o caso de você realmente fazer uma cirurgia. E assim foi. Nós partimos, então, para Niterói, né? Foi o hospital que fez todo o meu tratamento, né? Médico maravilhoso. Então, assim, lá eu tive, de fato, a informação de que eu iria precisar de fazer um transplante. Né? Foi nesse momento aí que eu cheguei, depois de um bom tempo ali, né? Ele falou, vai ter que fazer um transplante, é o melhor a fazer nesse momento, porque ela não regride e você já está com um estágio avançado dela. E aí, o que naquele momento, porque assim, eu sei que naquele momento, eu me lembro bem, eu pensei várias coisas, mas uma coisa é eu pensar, porque eu tô aqui, sou só acompanhante, né? Agora, uma coisa é você pensar. Eu vi que você ficou meio perdida nos pensamentos, não foi? Sim, eu percebi isso. Aí você falou assim, Tati, faz sentido? Será que tem que fazer isso mesmo? Eu falei, Kelly, é o que tem que fazer. É o que teria que fazer mesmo, né? Exatamente. Assim, na hora que ele falou, eu parei, eu falei, meu Deus, né? Porque é uma coisa grandiosa, gente, passar... Eu pensei naquilo tudo, falei, olha como eu tô, né? Eu não quero piorar. Essa é a única cura. Esse é o único caminho. E que seja agora. O médico falou, o bom de você fazer esse transplante é que você está muito bem de saúde. Então, assim, é um momento muito bom, né? Propício para isso. Eu não podia esperar mais, eu piorar mais e fazer num momento que eu já tivesse mais debilitada, né? Então, eu aceitei tranquilamente. Comecei a levar aquilo ali, dali por diante... Quando eu decidi, é isso que eu vou fazer, eu foquei, eu busquei informações assim por mim mesma e não perdi a esperança, quis ir em frente realmente com isso, entendeu? E aí eu fui me tranquilizando, né? Foi só uns pensamentos que vêm naturalmente, né? Será que eu vou aguentar uma cirurgia dessa? Será que eu vou morrer? Será que chegou minha hora? Pensei nisso também. Mas assim, eu sempre mantive a minha fé, sou uma pessoa de muita fé, então sempre busquei... tá alinhada com tudo vai dar certo, um pensamento positivo, e eu acho que isso contou também pra caramba.
É até uma coisa que eu ia te perguntar, se você teve algum momento, assim, teve algum momento que você falou assim, e agora, será que eu vou conseguir um órgão, assim, para... E outra, né, que situação de vida, né, porque quando você tem um órgão, quer dizer que alguém teve que falecer, né, para poder... Isso aí é tão complicado, talvez, do fato da gente entender isso, porque não era o nosso mundo, né? Esse universo, nunca nem tinha visto, sinceramente. Eu nunca tinha acompanhado alguém que tivesse feito um transplante, né? Nunca conheci ninguém, nunca conheci. E aí, quando veio essa notícia, né? Eu falei, caramba, e agora? Alguém tem que morrer para poder, né? É verdade, é verdade. Eu pensei muito nisso também. Mas eu procurei, pelo menos nesses momentos, não pensar muito nisso. Sim, né? sim. Eu, embora tenha pensado nessas questões, né? E inclusive também, será que eu vou morrer? Eu pensei. Mas eu pensei assim, eu vou morrer se eu não fazer nada. Porque eu não posso deixar essa doença progredir, entendeu? Porque, como eu disse, eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente ela poderia me levar a óbito. Ela poderia me levar a uma piora muito grande, entendeu? Tinham vários sintomas que poderiam vir para mim. E eu já estava dando graças a Deus que mesmo eu estando com uma hepatomegalia, que era o fígado, ficou enorme meu fígado, eu tinha cistos de 6 a 10 centímetros. Então, assim, eu já estava numa situação crítica. Alguns deles com sangramento. Então, assim, eu não quero esperar piorar. Então, não vou pensar na morte. Eu tenho que pensar que eu tenho vida. Que a vida vai chegar para mim, entendeu? Então, me segurei nisso. Né? E volto a dizer, meu médico foi excelente em todos os momentos, entendeu? E aí começamos juntos o tratamento, ele me dando todo o segmento a fazer, as vacinações, e eu comecei a focar no processo, cada etapa por vez. Se era a hora da vacinação, eu focava naquilo. E busquei grupos de apoio, que eu acho muito importante, né? Busquei grupos para poder entender a experiência de pessoas que já tiveram no meu lugar ali, né? Então, as histórias que eu via, que eu lia, que eu acompanhava, que eu via vídeos, foram realmente me fazendo mais, assim, me colocando mais imersa naquele processo, né? E eu entendi que eu tinha que ter a paciência, que eu tinha que ter foco, que eu tinha que ter esperança, né? Então, assim, a minha família nossa, eu fiquei muito preocupada com eles, né? Porque eu falei, caramba, é uma notícia e tanto, né? Não é fácil, né? Mas, assim, graças a Deus, por mais que eles tiveram, né, esse momento, assim, de pensar e ficar com medo, eu tenho certeza que todos tiveram, mas todos se mantiveram bem firmes ali. Isso também me ajudou, ver a firmeza de todo mundo ao meu lado, entendeu? Muita gente começou a orar por mim, pessoas, amigos, que eu não tenho nem como agradecer individual, porque foram tanta gente que eu não poderia nem esquecer de ninguém, porque foi tanto carinho que eu recebi, e cada carinho, pessoas acompanhando ali, passo a passo, você indo comigo em todas as consultas, isso foi, assim, algo que me fez, nossa, muito forte, sabe? Isso foi construindo, não foi uma coisa de da hora para outra, entendeu? Então, foi cada etapa, cada passo que eu dava, eu via que eu tinha mãos segurando minhas mãos, então, isso foi primordial, né? Sim. Nós tivemos todo um direcionamento, né? Foi uma coisa muito surreal mesmo, todo um direcionamento, porque eu já tive pacientes até, inclusive eu estava falando que eu não conhecia, né, essa pessoa, assim, mas sim, eu tive um paciente também que teve problema, estava na fila do coração há muito tempo, né? E depois ele não conseguiu, né, e tal, então assim... ele ainda, graças a Deus, ele ainda vive, mas vive numa situação bem complexa, né? Porque não pode se esforçar e tal. Mas, assim, eu nunca tinha visto isso na minha família, assim, né? Dentro do nosso contexto ali, né? Então, viver aquilo ali, vivenciar o dia a dia, o passo a passo de como você está, de como tentando te dar todo o aparato também psicológico, né? E também não só psicológico, agora você também precisa de ajuda física também, para vamos lá, vamos levar, vamos no médico, vamos, né? Verdade. Vamos fazer isso. Então, eu sempre procurei, em todas as nossas idas ao médico,
Eu sempre busquei conversar com você outras coisas, para você não ficar ali tensa para chegar naquele momento do médico ali, tem aquele momento, mas a gente brinca, né? Ficaram leves, ficaram né, leves momentos, os momentos, entendeu? Então, assim, foi o que eu sempre tentei passar, né? Porque eu via, né, a sua dor, né? A sua dor é a minha dor também. E aquilo realmente foi muito impactante. Para mim também, eu estou falando com a minha experiência de como eu recebia a notícia, né? Que eu estava também presente. E foi bem impactante. Então, assim, como já tudo passou, né? Graças a Deus você está muito bem, né? Graças a Deus você já passou por, né, várias situações. E aí chegou o momento né? Fala um pouquinho desse momento quando o médico te ligou. Ai, nossa, esse momento, assim, sempre é inesperado, né? Sempre vai ser inesperado. Por mais que você esteja esperando ele, ansiosa, ele chega no momento que você não imagina, né? Que é uma surpresa, você nunca vai saber, nem prever, não tem aviso que tá chegando. Você foram quanto tempo? 6 meses, não foram? Na verdade, não, eu esperei 3 meses. Eu entrei em dezembro de 2025, né? Meu transplante, ele saiu em abril, né? Abril de 2026. A ligação veio, eu estava em casa, era noite, 10 horas da noite. Aí quem me ligou foi a própria equipe da cirurgia, né? O doutor ligou, aí falou, você já sabe que eu tô ligando, já sabe por quê. Aí eu falei assim, eu já imagino, saiu o fígado para mim. Aí ele, sim, chegou uma doação e parece ser bem compatível. Porque até então, quando você recebe a ligação para você ir, não tem garantia de que aquele órgão sirva para você, né? Que ele ainda vai passar pelos testes e exames, né? Mas aparentemente tudo indicava que seria perfeito para mim. E aí, né, programamos a ida, né? Não foi também, dessa vez não foi muito corrido, né? Eu fui no dia seguinte, porque já estava à noite, tarde, a cirurgia, né, do órgão ia ser feita no dia seguinte pela manhã. Então, deu tempo tranquilo para poder me organizar ali para poder partir para o hospital, né? O hospital era em Niterói, então, graças a Deus, eu tive esse tempo ali, né, para poder chegar lá. E foi assim, eu me senti um pouco preocupada, né? Foi a hora que caiu a ficha. Gente, é agora. Né? Minha família, nossa, minha irmã chorou. Tipo, agora é a hora, não tem. Não tem, pra onde né? A realidade chegou, né? E aí bateu novamente aquele pensamento: será que eu vou resistir à cirurgia? Deus, será que é a hora de eu ir embora? Será que vai acontecer, né? Então a gente pensa, esse é um momento decisivo. Mas novamente eu falei, bom, olhei, minhas coisas já estão arrumadas, porque eu me planejei, pensei em tudo. Durante o momento de fila, né, que a gente fica um período na fila do transplante que é ingrata. Porque uma hora sua posição vai chegando perto, de repente você volta para trás, porque a fila do órgão, né, ela não é por ordem de chegada, não é quem chega ali vai, né, não, ela é por vários critérios, mas assim, compatibilidade, quem tem uma gravidade, fica mais grave ali, passa na frente, né, então é tudo muito controlado. Então, nem sempre, se eu estou lá na posição 10, uma hora eu posso voltar para 14. Sim. Né? E depois pular para a 7ª, depende das prioridades, né? Então, às vezes, isso é frustrante, que aí você pensa, poxa, está chegando a minha vez. Não, daqui a pouco tu volta para trás, né? Então, você tem que ter muito equilíbrio mental, você tem que ter, não, vai chegar, não pode perder a esperança, não pode perder a fé, né? E o fato de eu ter me envolvido com todo o processo, assim, detalhadamente, ver o que eu começava a pensar, o que eu vou precisar no hospital, vou providenciar, né? Eu focava nessas coisas, vou ver histórias, vou ver o que pode acontecer comigo, o que as pessoas sentem. Procurei ver outras experiências nas mesmas fases que eu estava vivendo, e pessoas que estão na fila, e eu comecei a ver isso preencheu, né? Sem contar com orações que eu sempre fiz, né? Focar na esperança. Então foi assim, desse jeito que eu fui para o hospital, né? Que nós fomos. Foi assim. E aí também um outro episódio que vem sempre na minha mente, né? Que é o momento que você tá lá, né? Aguardando, fazendo a preparação toda na UTI.
E aí chega o médico, ó, tá na hora, né? Essa hora é bem difícil, né? Tanto para você que tá ali e na maca, né? Sim. Indo, e quanto pra gente tá aqui ficando, porque agora o que vai acontecer, né? Porque tudo pode acontecer, é uma cirurgia muito invasiva, né? Uma cirurgia bem complexa, né? Sim. E aí agora, como é que faz? Aí eu e minha outra prima, a irmã dela, né, a Bruna, e aí nós ficamos já bem na recepção, e a cirurgia, ó, mais ou menos umas 10 horas de cirurgia, né? E aí o médico tinha falado, ó, vai ser mais ou menos isso aí, umas 10 horas de cirurgia. Mas aqui, faz o seguinte, me manda o WhatsApp, daqui a umas 5 horas mais ou menos, você manda o WhatsApp, no caso pro anestesista, né? Ele falou, não, pode mandar para mim que aí eu vou te falando como é que tá aqui a situação. Falei, tá bom. Quando deu 2 horas de cirurgia, eu falei, eu acho que eu vou mandar uma mensagem. Aí eu falei, manda agora, não manda. Né? Esse momento foi muito bonito para mim, porque assim, misturou um pouquinho os meus sentimentos ali, né? Eu tava, antes de entrar pra cirurgia ali, né, totalmente tranquila. Não sei como. Eu estava muito tranquila naquela hora, né? E assim, eu fiquei muito feliz de estar com as mulheres da minha família que todas juntas ali, eu fiquei tão feliz com aquilo me deu tanto sentimento de cuidado, sentimento de parceria ali, eu tô com pessoas ao meu lado, sabe? Tava você, tava minha irmã, tava a Ana Luísa, que é a nossa prima também, que para mim, a presença dela ali também, poxa, deixou meu coração alegre, porque eu tinha muito tempo que eu não via ela, né? Então, assim, a minha mente ficou ali naquele momento, enquanto tudo tava, né? E eu também estava curiosa, naquela altura eu estava curiosa, queria saber como é que era lá dentro da sala de cirurgia. Então, assim, eu me lembro ainda quando eu entrei, né? Aí eu falei, gente, eu não imaginava quanta gente estava ali se preparando para aquela cirurgia. E falando, não, aqui tá tudo ok, o outro também, sabe? O médico olhando para mim, a outra ajeitando meu cabelo. Aí eu falei, gente, quanto carinho, quanto cuidado, quanto profissionalismo. Sabe, o anestesista, né, conversou comigo antes, né, falou qual seria a estratégia de anestesia, que eu ia ficar bem, que ele ia estar ali do lado o tempo todo. Então, assim, nesses momentos eu não pensei em morte, em momento algum, pelo contrário. Pelo contrário. Aí, dentro da sala de cirurgia, não deu acho que nem 3 minutos, eu já não via mais nada. Foi muito rápido, não deu para eu ver muita coisa. A tensão é mais porque parece que passa rápido para você, né? Mas foram 10 horas. Depois acabou para mim, eu não vi mais nada. 10 horas de cirurgia e você acorda, já acabou, né? Acabou. Exatamente. Né? 10 horas, assim, de tensão, né? Mas outra coisa, uma outra situação que me impactou também, né? Que gente, eu sou muito boa, muitas coisas, né, na cabeça. Só que, olha, eu lá na UTI, quando você acordou, né? E você estava bem, assim, debilitado, não no mesmo dia, porque foi no dia seguinte que você acordou, na verdade, né? E aí, muitas máquinas, né? Aquele maquinário todo na sua volta. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, perguntei ao médico, estava tudo bem? Não, a cirurgia foi muito boa, mas a recuperação é muito importante, né? Hoje não tem muitas questões de rejeição, porque hoje eles estão muito preparados, a tecnologia está bem preparada para... Antes tinha muito, né, de rejeição, mas é aquilo, o corpo é aquilo que ele falou, cada um pode responder de alguma forma, né? Então, a recuperação seria bem também complicada, né? E aí, no outro dia que eu cheguei lá e eu falei, e aí, Kelly, você acordou, você abriu o olho. Aí, quando você abriu o olho, você falou assim, prima, aí eu vou chorar. Aí você falou assim, eu não vou aguentar. Cara, aquilo ali pra mim... Sim. Entendeu? Eu assim, imagino. marcou. Eu, naquele momento, eu falei assim, você vai aguentar, mas dentro de mim, acabou com o meu psicológico, né? Acabou, assim, emocionalmente, eu fiquei muito ali, e aí, eu até achei legal a Bruna estava bem mais, assim, firme, né? Eu achava que, na minha cabeça, ela não vai, ela também não vai, mas ela foi bem firme, bem... Foi, a todo né? momento. Todo momento ali, eu falei assim... Bruno, eu vou ali rapidinho, passando mal. Senão eu que ia ficar na UTI, né? Eu acho.
Foi tenso então, esse assim, momento. foi bem tenso esse momento, e esse momento marcou, né, a minha vida também, né? Nesse momento, um dia depois da cirurgia, eu ainda estava ainda sob efeitos, né, da anestesia, de medicamentos. Então, assim, eu lembro de flashes. Sim. E esse momento eu lembrei, porque eu comecei a apresentar vômitos, né, além do normal. Que é normal você ter, né? Eu acho que é por conta de remédio, enfim. E só que aquilo começou a ficar demais. E aí só me lembro de abrir o olho e ver. Eu sei que eu falei isso, né? Que eu não iria aguentar, mas eu me referi ao vômito. Só que vocês que estavam lá, né, não sabia que era isso, né? Eu só falei, me expressei, eu não vou aguentar, não estou aguentando. Isso. Né? Mas assim, é por conta do vômito e inclusive a preocupação dos médicos, né? Porque eu olhei uns 3 ou 4 médicos assim, olhando como se estivessem preocupados, querendo entender aquilo que estava acontecendo. Aí eu vi a Tatiane chorando, a minha irmã chorando. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, o que está acontecendo? Depois não me lembro mais nada de novo. Né? Mas assim, eu sei que teve esse momento que foi bem crítico ali, mas graças a Deus os médicos contornaram da melhor forma ali, me colocaram uma sonda, né? E aquilo ali foi melhorando, graças a Deus. Foi um momento tenso. Foi um momento tenso, né? Mas é isso. Cada um tem uma, né, sua experiência de vida, né? Isso aí, a finitude, ela existe, né? Porque eu estudo muito sobre isso, né? Sobre referente à finitude. A gente sabe que um dia isso, né, vai acontecer, né? Porém, não tem como a gente falar assim, estou sempre preparada. Ninguém está preparado, né? Então, não existe essa preparação, né? Existe, assim, talvez uma certa preparação quando você vê um idoso que você sabe que, poxa, já tem, sei lá, 90 anos, ou 90 e pouco, já viveu ali. Então, você sabe que é o natural. É o natural, vida, né? Exatamente. Então, nós, no caso, na tua idade... É mais mas o que me deixa, né? assim, Mas, assim, quando eu pensei em, será que eu vou morrer, né, em certo momento, na família, a gente teve umas histórias, né? Tivemos. Várias pessoas, assim, da família, antigas, faleceram ou ficaram doentes nessa idade. Na mesma idade. Né? Nessa faixa dos 40 anos, né? Dos 45, né? Eu perdi meu pai tinha 41 anos quando faleceu, né? E outras pessoas da família com a mesma idade. Eu falei, gente, será que chegou a minha vez, né? A gente pensa, né? É inevitável pensar isso aí, mas graças a Deus eu não deixei isso, né, perpetuar ali durante esse processo, não. Sim, sim. E eu sempre, assim, aconselho... Hoje eu posso aconselhar algo para quem está vivendo um processo desse tipo de transplante, tá, gente? Tem que procurar sempre especialista em hepatologista, né? Porque eles são muito especialistas mesmo, eles são realmente voltados para a parte do fígado, né? É verdade. Porque... Questione, né? Quando você não entender ou você achar, questione o médico, pergunte por quê. Se você não sai do consultório sem entender, né? Não sai com dúvidas, né? Tenta colocar para o médico, porque assim, igual o meu médico, ele queria que eu falasse, ele queria me ouvir, porque é importante você não sair com dúvidas do consultório, né? Ele sempre tem esse cuidado, né? Sempre teve esse cuidado. Eu acho que esse foi um grande diferencial. Porque antes... eu não saía satisfeita, eu não saía com as minhas dúvidas esclarecidas e sabe, tinha um limite, né? Então, eu ia sempre em outra, uma segunda opinião, uma terceira opinião, até eu entender, né, a gravidade, né? Exatamente, né? Então, prestar atenção muito nisso, né? Se você está sendo realmente ouvida, se você está sendo esclarecida, entendeu? Isso é importante. E hoje você está aqui, né? E... tem quanto tempo de cirurgia que você fez? Vai fazer 3 meses agora, 3 meses, né? Isso. Você está se sentindo bem, né? Como é que tá a sua vida agora, a sua qualidade de vida? Como você tá? Assim, né? Qualidade de vida é outra, né? Mas isso é uma questão de conquista com o tempo, né? Com 2 meses e pouco ainda de cirurgia, ainda tem certos cuidados, tem o medicamento, né? E assim, a recuperação, ela requer muita atenção. Ela requer muito cuidado, muita disciplina com medicamentos, né? Eu passei em fase de isolamento, né? Eu não pude ter visitas, eu fiquei ali bem certinha
para poder, né, porque por conta do imunossupressor que a gente toma, a gente fica sem imunidade, a imunidade baixa muito, né? Então, com a medida do tempo, o médico vai reduzindo essas doses, aí você vai ficando melhor, mais resistente. Mas no início, assim que eu fui para casa, eu fiquei com muito medo de pegar qualquer coisa, um resfriado, tudo tinha que ser bem lavado, os alimentos principalmente, né? Eu tinha que ter um cuidado, né, com tudo. A questão também do isolamento mexe um pouquinho, porque você não pode, até que ponto você pode, eu tinha que fazer exames fora, e aí eu botava máscara, mas eu ia tremendo de medo, né? Aí quando eu vi alguém espirrando do meu lado, eu, poxa, né? Então, assim, é difícil, não é fácil realmente, né? É um processo que ainda hoje eu tenho meus medicamentos, boto o alarme no celular, é complicado. Mas, assim, não posso perder o foco, mas sou muito grata por ter agora esse autocuidado, né? Porque isso me trouxe uma nova forma de viver, uma nova forma, e eu levo sempre para o lado positivo. Sim. Né? É um lado que agora eu tenho que olhar para mim primeiro. Né? Eu tenho que ver se é bom para mim comer um certo alimento, eu tenho que ver se é bom para mim ir a tal lugar, se é muito cheio. Eu tenho que olhar para a minha fase de recuperação e ver o que é adequado para mim. Né? Eu tenho que respeitar o meu momento, né? Não posso ultrapassar. Sim. Né? Então é isso. Ah, isso é muito bom. Fico feliz por ter acompanhado. É sempre um prazer, né? Assim, eu agradeço muito por você ter deixado eu acompanhar, né? Todo o teu processo, né? Tanto de diagnóstico quanto de cuidado, né? Quanto da operação. E isso trouxe para minha vida também, sabe? O que eu falo digo aqui, pessoal, que autocuidado não é só ir numa academia, porque tá com o corpo sarado, tá bem, né? Então eu preciso ter o cuidado, fazer botox, fazer... Não, gente, o autocuidado, ele engloba muita coisa. E principalmente a saúde. Sim. A saúde não tem nem muita coisa a ver com com o físico só, né? Então o autocuidado é isso, fazer todos os nossos exames, né? Ter tudo em dia, periódico, né? As mulheres, né, tem que ir no ginecologista, vamos lá, tira dúvida sobre várias coisas, né? Que ainda mais nós aqui com falta de hormônio, então a gente tem que procurar saber muito, sabe? Porque isso também impactou, né, no teu... Impactou porque eu acho que não teve mais a evolução, não é isso? Explica um pouquinho. Cisto, assim, na verdade, a doença policística hepática, os cistos, eles crescem à medida que você tem bastante hormônio, né? Só que, assim, se os seus hormônios caem, ele até para de crescer, né, o cisto, mas ele não retrocede, ele não diminui, né? Então, ali... Esse ponto, assim, a minha idade favoreceu um pouquinho, porque ele não estava crescendo além, mas ele já estava grande. Ele já estava com 10 centímetros, outros de 6, né? Então, ele já estava numa condição ruim. Mas o fato é esse, que o hormônio feminino contribui muito com a evolução da doença, né? Então, às vezes, por exemplo, mulheres que não sabem que tem, e muitas já estão numa certa idade, faz reposição hormonal, isso impacta diretamente para quem tem esse tipo de doença. Né? De uma hora para outra, os cistos podem evoluir, né? De uma forma drástica. Então, tudo isso tem que ser, né, monitorado. Exatamente. E é isso. Tirar sempre as dúvidas, né, com os médicos. Eu falo sobre tudo, né? Tudo eu pergunto, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Aí ele me explica tudo com detalhes, o porquê. Não só pode ou não, né? O porquê. Isso aqui vai interferir na sua medicação, ele reage, né? Então, tudo tem que ser assim, né? Sempre pergunto. Ai, tá bom, mas foi muito bom, eu agradeço muito você ter topado, né, para passar um pouco da sua experiência, que hoje, né, eu posso estar aqui, nós estamos aqui, feliz, né, todo mundo fiquei feliz, a família feliz por você ter se recuperado, né, e tudo, e oportunidade das pessoas que às vezes estão passando por um processo de transplante, que estão na fila, né, e que tem esperança, né, que tem a esperança, tem a fé, né, tem converse com o psicólogo também é legal, sabe, você tá sempre ali conversando, fazendo uma terapia,
Pra estar ali colocando todos os seus anseios, às vezes que tem muita gente, Kelly, que tem vergonha de colocar até esses anseios assim pra família. Não, eu sou durão, ou então eu sou durona. Não, mas não. E é tão importante. É tão importante, porque e esse acolhimento também da família é bem importante também. Muito importante, né? Nossa, vale muito isso. É isso. Então, é o que eu peço para os telespectadores, para compartilhar, para ver esse podcast com carinho, compartilha com quem você está vendo que tem determinadas dores aí, né? E é isso, não tem nem muito que dizer, né? E tentar sempre, né? Tentar eu queria até dizer assim, você tem que conversar com a sua família. A questão da doação de órgão, ela é muito importante. Né? Não adianta tem gente que fala, o que tem que fazer, né? Deixar escrito, botar, né? Antigamente era na RG, né? Tinha quem era doador. Gente, nada disso vai ser considerado. O que é considerado na hora é a decisão do familiar responsável. Isso, Então, se você quer ser um doador, mas o seu familiar que estiver lá e ele disser não, é a opinião dele que vai valer, né? Não tem nada escrito que valha. É a opinião. Então, conversar com a família sobre essa importância é algo muito sobre muito a vontade de doar. Sobre a vontade de doar, porque para que essa pessoa que fique responsável, ela acate esse desejo, né, da pessoa, né? Porque assim, uma coisa que pouca gente sabe, um doador, ele salva até 8 vidas. Então assim, são 8 órgãos ou, né, partes que você pode ser doador e salvar 8 pessoas. Isso é muito importante. Na fila do transplante, hoje tem em média 78 mil pessoas aguardando. Aí. E muita gente morre antes de receber, né, o órgão. Por mais que tenham campanhas, é aquilo, né? Enquanto não tem ninguém na nossa família, a gente olha aquilo tão distante. A gente olha como números, como, né? Mas assim, olhem com mais carinho, né, para essa situação, porque está crescendo muito os tipos de doença, as hepatites. Esse mês parece que é a campanha da hepatite, né? Sim, sim. Então, assim, que envolve também a consequência de uma hepatite não tratada, ela vai levar a uma necessidade de um transplante, né? Então, assim, apoiem essas pessoas, ouçam mais esse tipo de depoimento, esse tipo de história, tentem entender realmente o processo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje está lá, amanhã pode estar tão perto da gente, né? É verdade. Eu nunca imaginei, né, passar por um processo como esse, mas eu sou grata a Deus por conta dessa nova chance que eu tive de ter novos sonhos, de ter uma continuidade de vida, de ter saúde com uma melhor qualidade. Eu estou ainda num processo, ainda estou né, com a cicatriz bem sensível, ainda estou com o abdômen inchado, né? Mas assim, eu sei que eu vou chegar num momento que eu vou me sentir muito orgulhosa, como eu já me sinto. Mas assim, eu sou muito grata, não só a Deus, a família, mas eu também sou grata à família do doador pelo carinho, é amor, entendeu? Então, assim, essa visão de amor a gente tem que ter. A gente não precisa ter ninguém doente na família para poder ter essa mentalidade, porque todos nós estamos sujeitos, todos nós vamos ter um momento de partida, né? Então é difícil, é ruim, ninguém quer falar sobre isso, mas é necessário. É necessário porque muita gente precisa, né? Então é isso que eu queria falar. Ah, tá ótimo então, gente, olha. Muito obrigada, Kelinha, mais uma vez, tá? E espero que vocês gostem, compartilhem. Eu sempre falo isso, porque sempre é importante. Talvez vocês veem e falem assim, poxa, eu lembrei do fulano, caramba, ele tá passando pela mesma situação. Então vai lá, compartilha, né? Verdade. Então é isso. Gente, obrigada. E próximo episódio aí vão vir mais novidades, tá bom? Obrigada, tchau.